Porém agora parece que Deus te deixou no deserto para sofrer. Parece que Deus não se importa com a sua situação, pois foi essa a sensação que Abraão teve quando ele chega em Canaã. Ele não entende, ele começa a pensar assim: puxa, era para ser aqui o lugar da prosperidade, era para ser aqui, foi essa terra que Deus mostrou, mas não está acontecendo, não está funcionando. Olhe para cá. E ele agora começa a olhar para o Egito. O problema não é olhar para o Egito, é inevitável olhar para o Egito. Nós temos que olhar para o Egito porque estamos perto dele. Canaã fica um passo do Egito, e Abraão começou a olhar para o Egito, e ele começa a ver que o povo do Egito prosperava, o povo do Egito tinha casa, o povo do Egito tinha dinheiro, o povo do Egito era feliz e bem sucedido nas suas maneiras de ser, e o povo de Canaã não era. E ele começou a comparar e a dizer: puxa vida, é eu que sou crente, é eu que sirvo a Deus, é eu que estou fazendo a vontade dele. Era para eu prosperar e não para eles, porque eles não servem ao Deus verdadeiro, eles servem a Deus morto, eles não creem no Deus que eu creio. O que está acontecendo? Quando Abraão começou a olhar para o Egito, ele começou a desejar o que o povo do Egito tinha. Aí é problema, quando você começa a desejar o que os egípcios têm, pois a Bíblia fala: não tenha inveja do que o ímpio possui, porque o que o ímpio tem é passageiro, mas que o justo terá, permanecerá para sempre. Olha para cá, olha para cá. Você não pode cobiçar o que está no Egito. O que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor, o que Deus tem para você tem raiz, tem estrutura, o que Deus tem para você é longo, o que Deus tem para você não é nada passageiro. Deus tem coisas grandes para te dar, somente que crê nesta palavra. Por favor, levante a sua mão para o céu e dê glória para Jesus. Naquela que naquela chave, naquela sucou, levante a mão e dê glória para Jesus aí. Abraço de que onda na baixéria. Olha para cá. Ele começa agora a olhar para o Egito. Ele começa agora a querer ir para o Egito. E ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, pastor Cláudio, a vida dele muda, porque ele começa a prosperar no Egito. Abraão começa a prosperar no Egito. Aí você pode estar pensando: pastor, se eu for para o Egito eu vou prosperar. Vai, eu tenho que te dizer a verdade. Vai prosperar. Vou ter muito dinheiro, pastor. Vai ter muito dinheiro. E a casa, uma das mais bonitas. Vou ser bem sucedido. Vai. Mas para prosperar no Egito tem que mentir. Para prosperar no Egito tem que roubar. Para prosperar no Egito tem que esquecer que você tem caráter. Tem que descer o degrau mais baixo da sociedade. Porque foi isso que Abraão fez. Quando ele chegou no Egito, ele teve que mentir. Teve que dizer que Sara não era mulher, era a irmã dele. Ele teve que mentir para não ser morto. Olha para cá, e Deus ficou observando. Deus começa a ficar irado com Abraão, porque olha para cá, Deus ele só vai cumprir na sua vida a promessa se você ficar no lugar que ele mandou você ficar. No momento em que você sair da posição que Deus mandou você ficar, Deus não tem nenhum compromisso mais com você. Ele só vai cumprir. Olha para cá. Deus olha para nós e fala assim: sai daí, vai-te embora. E ele olha para Deus e fala assim: oh, mas a terra lá estava difícil, vai lá, fica lá, porque é lá que eu vou te abençoar. Ele pega a Sara, revela o segredo, volta para Canaã e começa a esperar. Só que ele se enfada de esperar. O seu problema é que você é apressado, e minha mãe fala que todo apressado come cru. Pessoa que não tem paciência, pessoa que não sabe sentar e esperar o momento e o tempo de Deus, precipitado, só erra a direção. Aprenda a esperar, para, pensa, analisa, vê o que Deus tem para a sua vida. Não toma atitude precipitada, porque depois você vai querer colocar Deus como culpado, e ele não é culpado. Culpado é você que não sabe esperar. Sabe o que foi que o salmista Davi falou? Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Olha para cá, meu irmão, não sai da boca, pastor, o negócio aqui está feio, o trem está ruim, pastor, não dá mais para ficar esperando. Vai passar, é necessário que você saiba esperar. O tempo de cantar vai chegar. Não faça loucura para receber a bênção, não crie atalhos, aprenda a esperar Deus honrar a sua vida. Quem crê, levante a mão, levante. Aí ele começa a esperar.
prosperar. Ele começa a esperar, e aí começou a prosperar. A vida dele financeira começou a dar uma andada, mas ele fica pendente do outro lado. Ele fala: Senhor, e a nação? O Senhor falou que vai ser uma grande nação, mas eu não tenho filho. Sai, tá ficando já velha, daquele mato ali não vai sair com ele mais. Tá feio, Senhor. E agora o que é que eu vou fazer? Ele começa a ficar desesperado. Sabe o que é que ele faz? Ele faz loucura. Não precisa você fazer loucura para receber a bênção, irmão. Não precisa. Se Deus falou que você vai ser abençoado, fica tranquilo. Não faça loucura para ser abençoado, não. Se Deus falou que a bênção vai ser sua, ela vai chegar no tempo de Deus. Calma. Sabe o que Abraão faz? Abraão pega uma empregada por nome de Agar, adultera com ela e tem um filho com ela. Quando Deus olha para aquela cena, Deus fala assim: o que foi que tu fez, homem? Ele olha para Deus e fala: Senhor, eu tentei simplesmente adiantar um pouco, porque está feio. Eu estou esperando há tanto tempo e a promessa não se cumpriu. Então eu tentei ajudar o Senhor. Deus olha para Abraão e fala assim: eu lá preciso de homem para me ajudar. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. É só isso que eu quero para cumprir a minha palavra. Ande na minha presença e ser perfeito. Olha para cá. Sabe o que é o homem perfeito para Deus? O ser humano. O homem perfeito é aquele que nunca errou, é aquele que nunca pecou, é aquele que ninguém tem nada para falar dele. Esse para o ser humano é o homem perfeito. Mas para Deus, sabe quem é o homem perfeito para Deus? Para Deus, o homem perfeito é aquele que cai, mas que tem coragem de se levantar e recomeçar tudo de novo. Esse é a pessoa perfeita, a pessoa ideal para Deus. É aquela pessoa que cai, mas não dá o gosto para o diabo de ficar prostrado. É aquela pessoa que cai, mas se levanta para recomeçar sua história, para recomeçar os seus planos. Levante a mão, porque para Deus você é perfeito. Joga a mão para cima e adore ao Senhor. Não é assim que uma promessa se cumprir. Não é da noite para o dia. Há um preço a ser pago, há um caminho a ser percorrido, há uma luta a ser encarada, há demônios para ser derrotado, meu irmão. Não é assim para uma promessa se cumprir. Não é hoje que Deus te prometeu. Não espere que vai cumprir amanhã. Saiba investir. Saiba investir no que Deus te prometeu. Invista pesado, invista alto, porque você vai ter retorno. O retorno vai ser grande. Não existe período, eu vou voltar a falar, não existe período difícil, pior na vida do ser humano do que o período da promessa. Quando ele volta para Canaã, ele começa a esperar. E quando ele espera, ele passa todo aquele período da promessa, aquele período de sofrimento. Ele agora ele entra no período da bênção. E quando você entra, olha para mim, irmãos, quando finaliza o período da promessa, quando finaliza aquele período da dor, do sofrimento, da humilhação, que quando você está com uma promessa, todo mundo quer te bater, todo mundo quer te pisar, todo mundo quer chutar você. É uma fase tão difícil, porque todo mundo ele quer fazer você de tapete. Quantas pessoas aqui não estão sofrendo por causa da promessa que Deus tem na sua vida? Estão sendo perseguidas, e você está suportando tudo porque você sabe que você tem promessa. Você não quer destruir a promessa que Deus tem na sua vida. Quantas pessoas aqui que estão sendo humilhadas, e você está suportando tudo isso para preservar a promessa que Deus tem em você. Não jogou tudo para cima, não fez loucura ainda, só para proteger a promessa. Continue, meu irmão. Continue. Eu sei que dói, mas o tempo da bênção vai chegar. E o tempo da bênção é uma nova fase que o crente vive. Eu poderia dizer que é uma nova vida o tempo da bênção. Porque quando o tempo da bênção chega, eu quero ver como dá o capeta, doido, maluco, idiota, que tem coragem de ficar na frente de um crente que na vida dele existe a bênção de Deus. Eu quero ver qual capeta louco no inferno que tem coragem de ficar na frente e impedir um crente que tem a bênção de Deus passar. O crente que tem a bênção, olha para mim, a pessoa que tem a bênção de Deus na sua vida é algo inexplicável. Eu não tenho palavras no meu vocabulário para explicar o que acontece na vida de um crente que na vida dele tem a bênção de Deus. É algo descomunal, é algo que não tem explicação. Abraão, quando ele passou a fase da promessa, ele entrou na fase da bênção. As pessoas que têm a bênção de Deus, até as pessoas que cercam você é abençoada. A pessoa que tem a bênção de Deus, olha para cá, pode mandar você ir para o deserto para perecer, mas se você tem a bênção de Deus, lá vai ter que ter água para você beber. Você vê o caso de José, os irmãos dele pegou, José tinha a bênção de Deus, os irmãos deles não sabiam. Pegaram José, venderam para o Egito, para o pior lugar da terra, para se habitar.